Bom dia, irmãos. Apenas alguns avisos antes. O pastor Valnei está num retiro da Igreja Batista Regular do Curió. Então, ele deve estar voltando hoje à noite. Tá? Então, por isso que ele não está aqui hoje pela manhã. Outro aviso que domingo que vem não haverá escola bíblica dominical, porque teremos aqui a assembleia dos membros da nossa igreja. Então, todos os membros da Igreja Batista Manancial estão convocados, provavelmente já deve estar ali ou vai estar afixado ali no quadro de avisos, a nossa pauta, que constituirá de leitura de atas, relatórios financeiros e recebimento de novos membros, membresia, né? Aqui na igreja, então, é sempre bom os irmãos participarem. Outro é mais assim uma ajuda a uma irmã. Tem um pastor batista regular chamado Antônio da Rocha, lá de Boa Vista, entrou em contato, disse que tem uma irmã da igreja Batista Regular Nova Jerusalém que está com câncer e conseguiu para que fosse feito o seu tratamento aqui no Hospital Universitário Walter Cantídio. Então, se algum irmão mora próximo e gostaria de exercer a hospitalidade cristã, né, ou mesmo indicar um quarto, um espaço, um kitnet, um apartamento que possa ser alugado por essa irmã que vem com a sua filha para cuidar dela, por favor, fale comigo para que eu possa dar um retorno para esse pastor e poder ajudar essa irmã que está nessa situação difícil. À noite eu vou citar mais uma vez, mas se alguém conhece alguém que possa ajudar, ou você pode ajudar, fale comigo depois. Então, esses são os nossos avisos. O pastor Valnei, então, me deixou encarregado de pregar as mensagens de hoje pela manhã, e à noite eu falei, pastor, então eu vou falar sobre a ressurreição e também à noite sobre a Páscoa. Vamos orar. Nosso bendito Deus e Pai, agradecemos pela oportunidade que temos de poder estudar a Tua Palavra, de poder Te servir, de poder Te conhecer mais e mais, que o Senhor nos conceda a sabedoria, que o Senhor nos conceda a humildade, sinceridade, para reconhecermos as nossas falhas, as nossas limitações, e iluminação, ó Deus, para entendermos a Tua Palavra e podermos colocar em prática, sermos então submissos à Tua Palavra. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Hoje os cristãos celebram a ressurreição de Cristo, mas será que vivemos de modo que pareça ser mesmo importante para nós, para as nossas vidas? O que seria do cristianismo sem a ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Há alguns anos assisti a um filme cujo enredo falava sobre um corpo que foi encontrado ali nas mediações, na região de Israel, e que tinha as características, em suas características, as mesmas condições do que teria o corpo de Cristo, ou seja, de alguém que foi crucificado e que foi sepultado numa tumba de um rico. A história do filme, então, foi contratado, se eu não estou me enganado, pelo Vaticano, um padre que tinha ali qualidades de detetive para investigar, examinar o corpo e tudo mais, para dar um veredito se realmente era o corpo de Jesus ou não. No decorrer da trama, até alguns líderes religiosos, padres, se suicidaram, porque viram que tudo aquilo em que acreditavam ou que pregavam parece que tinha desmoronado, não era verdade. Se hoje algum arqueólogo renomado dissesse que encontrou um corpo nessas mesmas condições e dissesse que muito provavelmente era o corpo de Jesus, você acreditaria? Você duvidaria que Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou? Então, o que dizer da ciência ateísta que vive tentando ridicularizar a fé cristã, dizendo que é uma lenda, é um mito,
é uma alegoria, um conto de fadas, uma história de ignorantes, fanáticos e ingênuos religiosos. O que você diria, ou como você se comportaria diante de um professor ateu que tivesse esse tipo de atitude diante de você ou diante de toda a turma, ridicularizando e tentando refutar a ressurreição de Cristo? Em primeiro lugar, não existe cristianismo sem a ressurreição, pois não há salvação senão por um Cristo que foi morto e ressurreto. Como cristãos, jamais podemos duvidar ou mesmo nos esquecer da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E queremos, nesta manhã, demonstrar pelo menos 3 razões para isso, baseado especialmente no livro de Atos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2. Os irmãos conhecem muito bem essa passagem. Nós veremos aqui, pelo menos, dependendo do nosso tempo, 4 razões ou algumas razões que comprovam a ressurreição de Cristo e sua importância, baseadas especialmente no livro de Atos, capítulo 2. A primeira razão, então, que quero destacar é que a ressurreição de Cristo foi profetizada e anunciada nas Escrituras. Os irmãos sabem que o que ocorreu aqui nesse trecho, ou destacado nesse trecho, ocorreu no dia de Pentecostes. É uma das festas que Deus, então, instituiu para Israel, né? Então, os judeus cumpriam, seguiam essas festas. Era uma das 3 festas que eram ali praticamente seguidas. Começava então com Páscoa, os pães asmos, as primícias e algum tempo depois, né, já em outra data, o Pentecostes. Nos versículos então 5 e versículo 9 a 11, vai ficar claro quem eram as pessoas que estavam ali. Veja, versículo 5 do capítulo 2. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Então havia uma multidão de judeus. Agora passe para o versículo 9. Eles diziam: somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Então veja que tinha uma multidão bem diversificada. Grande parte deles eram judeus que viviam nessas regiões e por causa da festa tinham que ir a Jerusalém, e uma pequena parte de prosélitos, ou seja, pessoas gentias que se tornaram, ou que se converteram, vamos dizer assim, ao judaísmo, e por isso estavam ali para aquela festa. Pedro então teve a oportunidade de pregar. Foi nesse momento que houve a descida do Espírito Santo. Os irmãos conhecem a história de uma forma, né, com as línguas como que de fogo que pousaram ali sobre a cabeça dos discípulos, e eles começaram a pregar e as pessoas começaram a ouvir nas suas próprias línguas maternas. Por isso eles mesmos dizem isso. Nós somos tudo isso aqui, estamos ouvindo esses galileus pregando na nossa própria língua materna. E Pedro então teve a oportunidade de falar sobre as maravilhas de Deus, mas certamente ele pregou sobre a morte e ressurreição de Cristo. E veja o versículo 23 e 24. Sendo este, falando de Cristo, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por meio de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Ele estava falando para judeus e prosélitos, mas que esperavam o Messias. E ele começa dizendo que esse Jesus, que ele estava dizendo, defendendo ser o Messias, ser o Cristo, foi entregue, ou seja, foi morto pelo próprio plano de Deus. É isso que ele quer dizer com o desígnio de Deus e presciência de Deus, o próprio plano de Deus. Observe então que Pedro pregou para pessoas que reconheceram que Jesus era um varão
aprovado por Deus por meio de milagres. Olha o versículo 22. Vós, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Eles não poderiam negar que Jesus fez tudo isso aqui. Eles sabiam disso. Jesus foi um homem que fez muitos milagres, prodígios, sinais, curas, expeliu demônios, ressuscitou mortos. Eles sabiam disso. Por isso que Pedro enfatiza, como vós mesmos sabeis. Além disso, eram conhecedores das Escrituras Sagradas. Quando Pedro afirmou que Jesus foi morto pelo determinado desígnio e presciência de Deus, ele não estava somente dizendo que tudo passa no controle, tudo está sob o controle de Deus, e por isso que isso foi da vontade de Deus. Mas creio que ele estava dizendo, ou ele entendia que tudo isso fora revelado nas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. O apóstolo não poderia fazer tal afirmação para homens conhecedores das Escrituras, se não pudesse prová-la usando as próprias Escrituras. Então foi o que ele fez. Ele recorreu ao Salmo 16, versículos 8 a 11, escrito por Davi, o grande rei de Israel, por volta do ano 1000 antes de Cristo. Olha, veja quanto tempo atrás isso já foi predito sobre a ressurreição de Cristo, entendendo que Pedro está usando aqui esse salmo para argumentar a favor da ressurreição de Cristo. Então vamos ver a afirmação do próprio Davi no Salmo 16, vamos ler aí os versículos 25 em diante. Porque a respeito dele, falando de Jesus Cristo, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. É sempre interessante como os autores ou os escritores do Novo Testamento interpretam os textos do Antigo Testamento. Nesse texto aqui do Salmo 16, por exemplo, é difícil enxergar. Se nós formos lá para o Salmo 16, se você abrir sua Bíblia para o Salmo 16, você vai ver que é difícil enxergar uma transição de Davi para o Messias. Parece que Davi está o tempo todo falando sobre ele mesmo. Contudo, Pedro afirma que Davi se referia a Cristo. E prova isso dizendo que Davi morreu e ressuscitou. Quer dizer, aliás, Davi morreu e não ressuscitou. Quem ressuscitou foi Cristo, né? E que não, então o Cristo não ficou na morte e não teve o seu corpo corrompido ou decomposto. Vamos ver aí, continuando os versículos 29, a partir do versículo 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. O próprio apóstolo Paulo, pregando lá, conforme Atos 13, versículos 26 a 39, usou esse mesmo trecho, pelo menos esse versículo que fala que não deixará a alma na morte, nem o corpo vai ver, nem o santo vai ver corrupção. Ele usou esse mesmo trecho para fazer um argumento semelhante, dizendo que não foi Davi, mas estava se referindo a Jesus Cristo. Devemos sempre lembrar que, apesar do escritor humano, o autor das Escrituras Sagradas é Deus. Quando um escritor bíblico interpreta um outro texto bíblico, ele está fazendo isso sob a direção do Espírito Santo. Então, nós não podemos fazer isso. Eu não posso pegar um texto do Velho Testamento, né, especialmente do Velho Testamento, e dar uma outra interpretação. Agora, um escritor do Novo Testamento, movido pelo Espírito Santo, pode muito bem
pegar um texto, né, do Velho Testamento e dar uma interpretação que parece ser diferente. Parece ser diferente, mas ele está movido pelo Espírito Santo, então ele está dando ali o ensinamento que Deus quer transmitir ao seu povo. Davi, como ele mesmo diz, Pedro mesmo diz aqui, sabia que havia então lembra da aliança davídica, que viria então alguém da sua descendência, que seria o rei, que seria o Messias. Então, quando ele fala dele mesmo, aparentemente, claramente ele está falando daquele que viria depois dele, verdadeiramente o Messias, que tudo o que foi dito aqui se cumpriria plenamente no Messias. É o Messias que não teria o seu corpo corrompido. Davi estava lá, como ele diz, olha, está ali o túmulo de Davi, está entre nós, seu corpo totalmente decomposto. Certamente, então, Jesus venceu a morte, e por sua ressurreição temos uma viva esperança e uma herança incorruptível. Para uma herança incorruptível reservada nos céus, o próprio Pedro disse isso na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 3 a 9, e ele pôde dizer isso porque ele cria piamente na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele usa o Salmo para dizer, olha, já estava escrito, já estava profetizado desde o Antigo Testamento. Davi podia, assim como todos os salvos, enfrentar a morte com esta esperança, sabendo que um dia teremos um corpo novo e glorificado, porque Jesus foi as primícias dos que dormem, conforme 1 Coríntios 15 e 20. E assim, como termina o trecho que foi lido do Salmo, nos deleitaremos plenamente na presença do Senhor para sempre. Davi cria nisso. Ele sabia que ele mesmo seria ressurreto e que estaria para sempre na presença do Senhor. Agora também temos as próprias afirmações do Senhor Jesus Cristo. Lembra que Pedro foi um apóstolo de Cristo. Ele usou as Escrituras para falar, para defender a ressurreição, ou seja, que estava sendo profetizada a ressurreição, então que ela iria acontecer como de fato aconteceu, mas ele poderia muito bem lembrar do que o próprio Senhor Jesus Cristo falou, e certamente ele lembrou isso depois de que Cristo ressuscitou. Eu queria apenas então mostrar para os irmãos, vou citar rápido, algumas afirmações do próprio Cristo antes da sua morte, falando que ele morreria e que ressuscitaria. Isso foi registrado nos evangelhos. Por exemplo, Mateus 16 e 21, igualmente Marcos 8, 31, 9, 31, 32 e Lucas 9, 22, eles vão falar sobre a mesma coisa, né? É o paralelo. Diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Se você olhar em Marcos 9, 31, 32 especificamente, vai dizer que os discípulos não estavam entendendo isso. Jesus falou claramente, mas os discípulos não entendiam. O que ele quer dizer com ser morto e ressuscitar? Ou seja, os discípulos não acreditavam que Jesus iria morrer e ressuscitar. Eles ouviam, mas tinham medo de perguntar e não entendiam. Mateus 17, 22 e 23. Reunidos eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Se entristeceram, mas também não entenderam. Como assim morrer, ressuscitar? Eles não deveriam ter se entristecido, porque Jesus disse: eu vou ressuscitar, então eles deveriam se alegrar. O entristecer aqui prova que eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Marcos 9, 9. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Marcos 10, 33 e 34. Isso também está em Mateus 20, 17 e 19 e Lucas 18, 31 a 34, esse mesmo texto. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Também em Lucas 18, 34, mais uma vez fala que a mente deles é como se estivessem
encoberta. Eles não estavam compreendendo o que Jesus estava falando aqui claramente. Como assim morrer e ressuscitar? Para eles isso parece que era algo muito impossível, improvável. E João 2, versículos 18 e 22 diz assim: perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. É claro que Jesus, quando disse tudo isso aos seus discípulos, ele não estava dizendo uma novidade. Claro que ele estava dando alguns detalhes a mais, uma novidade que eu digo em relação ao que já estava registrado nas Escrituras. Ele estava falando tudo fundamentado no que tinha sido profetizado no Antigo Testamento. Lembre-se que depois de Jesus ser ressurreto, ele falou com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús e depois com todos os outros, usando as Escrituras, para provar que o Cristo deveria ser morto e queria ressuscitar. Vocês podem ver isso lá em Lucas 24, versículos 13 a 35. Olha, vamos ver pelo menos os versículos 26 e 27. Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Eu sempre gosto de pensar e de lembrar que Jesus poderia muito bem ter dito aos discípulos, aqueles 2, né? Ei, sou eu aqui, vocês não estão me vendo? Mas ele não fez isso. Ele usou o quê? As Escrituras. As Escrituras são a base de toda a verdade que precisamos. É nela que devemos crer. Lembra o que foi dito no que Jesus contou sobre o rico e Lázaro? O que ele falou? O que o pai Abraão, na história que Jesus contou, disse para Lázaro: olha, mesmo que algum ressuscite, que alguém de nós ressuscite e vá contar a eles lá, eles não vão crer. Eles têm Moisés e os profetas. Jesus simplesmente fez aqui com esses 2 homens o que foi dito na história do rico e do Lázaro, que o pai Abraão falou. Ele não está dizendo: olha, eu ressuscitei, eu estou aqui, me vejam. Ele está primeiramente usando as Escrituras Sagradas, Moisés e os profetas. Não foram registrados quais as passagens que ele usou, mas podemos imaginar. Será que Jesus usou Gênesis 3 e 15, que fala sobre o proto-evangelho? Lembra? Que o descendente da mulher seria ferido no calcanhar, mas esmagaria a cabeça da serpente? Será que Jesus explicou esse texto? Possivelmente. Jesus deve ter usado o Salmo 16, esse mesmo texto que Pedro utilizou para dar o seu argumento defendendo a ressurreição de Cristo. Jesus pode ter usado o Salmo 22. Os irmãos podem ler depois, mais tarde. Vamos ver trechos ali semelhantes ao que Cristo disse tanto na cruz, quanto o que ele passou, quando diz que foi traspassado, mãos e pés. Ele pode ter usado o Salmo 69, ele pode ter usado Isaías 52, Isaías 53, que os irmãos conhecem muito bem, falando sobre o servo sofredor, aquele que foi como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores e não abriu a sua boca, foi humilhado, foi moído. Ele pode ter usado a Daniel 9, 26, ele pode ter usado Zacarias 12 e 10, vamos ver, pelo menos Zacarias 12 e 10. Daniel 9, 26, os irmãos lembram que está falando sobre quando o ungido, né, seria morto, mas Zacarias 12, versículo 10, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão
como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Calma aí, olharão para aquele a quem traspassaram? Logo, aquele a quem traspassaram está vivo. Se aquele que eles traspassaram tinha sido morto e tivesse seu corpo decomposto, como iriam olhar para ele? Ele ressuscitou. E certamente deve ter usado outras passagens. Portanto, essa história não são loucuras de bêbados, como foram acusados os apóstolos, mas havia sido afirmada nas Escrituras Sagradas. Veja, o Salmo 16, 1000 anos antes que acontecesse. E se a gente for pensar em Gênesis 3:15, desde o princípio do mundo. Portanto, Cristo, sendo ressuscitado, foi a promessa cumprida do Pai. Não podemos duvidar da ressurreição, pois assim estaremos duvidando da veracidade da palavra de Deus. Uma segunda razão, o Cristo ressurreto foi visto por muitas testemunhas. Veja o versículo 32, voltando para Atos 2. A este Jesus, Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas. Após defender a ressurreição de Cristo usando como base o Salmo 16, Pedro afirma que os próprios apóstolos são testemunhas de que Deus ressuscitou Jesus. E nós podemos então recorrer aos relatos dos próprios evangelistas, nos seus evangelhos. Acho interessante que até mesmo os sacerdotes e os fariseus sabiam que Jesus havia afirmado que ressuscitaria ao terceiro dia. Por isso se preocuparam em pedir a Pilatos que montasse uma guarda ali na porta, na entrada do sepulcro. Isso é interessante porque os discípulos não acreditaram. Os discípulos não acreditaram de forma alguma. Por que as mulheres foram ao terceiro dia, isso no domingo de manhã, ao sepulcro? Vamos lá porque Jesus vai ressuscitar. Não, elas foram com os bálsamos e coisas porque iam passar no seu corpo. Elas não acreditavam. Quando Jesus falou com Maria Madalena, na verdade ela falou com ele pensando que era um jardineiro. Onde está o corpo? Se tu levaste, onde está? Ela pensava que Jesus estava morto. Quando os discípulos ouviram os relatos das mulheres de que Jesus não estava, o corpo de Jesus não estava lá, e que os anjos disseram que ele estava ressuscitado, que ele tinha sido ressuscitado, eles não acreditaram. Tomé não acreditou. Os discípulos não estavam esperando, embora todos os avisos da palavra de Deus, de Jesus Cristo, eles não estavam esperando. Mas os sacerdotes e fariseus talvez até não acreditassem que Jesus ressuscitaria, mas acreditavam que acontecia alguma coisa. Alguma coisa ia acontecer e talvez os discípulos estão ali querendo roubar. E então, podemos crer que os sacerdotes estavam mais preparados para algo que iria acontecer do que os próprios discípulos de Jesus, que ainda não haviam compreendido as palavras do Mestre e nem esperavam que ele ressuscitasse. Os relatos sobre a ressurreição de Jesus estão em todos os 4 evangelhos. Mateus 28, de 1 a 20, Marcos 16, de 1 a 20, Lucas 24, de 1 a 53, João 20 e 21. João capítulo 20 e capítulo 21. Claro que eu não vou ler todos esses textos, mas eu queria pelo menos fazer um resumo juntando todas as informações, pelo menos tentando juntar todas as informações e seguir o que seria a ordem dos fatos. Então vamos lá. Em primeiro lugar, algumas mulheres, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Joana, Salomé e talvez outras, que cita lá, não cita os nomes, foram de manhã cedo, no domingo, bem cedo, até o sepulcro onde Jesus tinha sido sepultado. Então, no primeiro dia da semana, bem cedo, isso fica muito claro em Mateus 28, 1, Marcos 16, 1 e 2, Lucas 24, 1, João 21. Elas viram a pedra do sepulcro removida e 2 anjos que
que falaram com elas dizendo que Jesus não estava mais ali porque havia ressuscitado. E aí tem aquelas frases, né? Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia dito. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Né? Então a tumba estava vazia. Terceiro, depois disso, elas foram avisar os discípulos que os anjos falaram que Jesus tinha ressuscitado. E realmente o corpo não estava ali. E que diz os relatos dos evangelhos que eles não creram. Mas Pedro e João correram até o sepulcro e viram os lençóis de linho e viram o lenço que estava cobrindo a cabeça de Jesus deixado à parte. Por que os discípulos iriam roubar, ou alguém iria roubar o corpo de Jesus, se os lençóis estavam todos lá? Lembra? Os guardas romanos estavam protegendo a tumba. Como saíram dali? Será que ele estava desmaiado? Mas ele estava todo ferido. Como iria sair dali? Como iriam tirar todas as coisas e deixar ali? Foi nesse momento que João viu os lençóis, diz a Escritura, que ele creu. Neste momento, ele creu. Quarto lugar, Jesus aparece a pelo menos algumas mulheres, pelo menos conforme Mateus 28, 9, especialmente a Maria Madalena, conforme Marcos 16, 9 e João 20, 14 a 16. E diz que deveriam avisar os irmãos que se dirigissem a Galiléia e lá o veriam. Então veja, primeiro os anjos falam com as mulheres, elas avisam os discípulos não acreditam. Depois Jesus aparece a algumas delas e fala então pessoalmente com elas: vão até a Galiléia, diga para os discípulos irem até a Galiléia que lá me verão. Continuando, elas então foram e anunciaram mais uma vez aos discípulos, dos quais muitos ainda não creram, conforme Marcos 16 e 10. Imagina, essas mulheres estão ficando loucas, viram anjos, agora viram o próprio Senhor Jesus, que negócio é esse? 5. Nesse intervalo, Jesus aparece aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Se você ler a conversa, você percebe que eles sabiam que algumas mulheres tinham visto os anjos, o corpo não estava lá, mas eles não sabiam que Jesus já tinha aparecido para algumas mulheres. Por isso, provavelmente, Jesus apareceu depois, né, enquanto as mulheres foram avisar os discípulos que já tinham visto Jesus, apareceu nesse mesmo instante para esses 2 discípulos no caminho de Emaús. Aí vem um registro interessante. Esses 2, quando viram Jesus e chegaram até o local onde estavam os outros discípulos, eles disseram então que tinham visto Jesus, e os discípulos que estavam lá disseram: Jesus já foi visto, inclusive por Pedro. As Escrituras não deixam claro como foi esse momento, mas então parece que Jesus apareceu a Pedro, e Paulo fala sobre isso. Paulo, em 1 Coríntios 15, versos 4 e 5, fala que Jesus apareceu para Pedro. 7. A seguir aparece aos apóstolos. Jesus aparece aos apóstolos, primeiro aos 10. Come com eles. Tomé não estava. Depois aparece a todos. Tomé estava, e os irmãos sabem a história. Ele foi falar com Tomé, mostrou: olha aqui minhas mãos, olha o meu lado, toca aqui. Não seja incrédulo, mas crente. Bem-aventurados que não viram e creram. Depois aparece em uma outra ocasião, na praia do mar de Tiberíades, né? As 7 discípulos, eles estavam pescando, então há uma pesca maravilhosa ali. Jesus diz: lança para o outro lado, 153 grandes peixes. Jesus já estava com um peixe assado ali enquanto eles estavam chegando. Então, a terceira vez, conforme João, Jesus aparece a todos os discípulos, e depois ele vai ao Monte das Oliveiras, e ali ele dá as últimas instruções e é assunto aos céus. O médico Lucas, possivelmente um gentil, nascido em Antioquia, também era um pesquisador e historiador, que além de escrever o evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Lucas, também depois de acurada investigação, né, ele também escreveu o livro de Atos. No primeiro capítulo, ele afirma que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo. E interessante, com muitas provas
incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Isso está no Atos, capítulo 1, versículo 3. Provas incontestáveis por 40 dias aparecendo as pessoas. Até os cientistas mais equilibrados afirmam que esses relatos históricos são fidedignos. Claro, pela metodologia científica histórica, né? Pela metodologia de como se chega a algumas conclusões de um texto antigo ou um evento antigo. Então, é uma metodologia diferente, não pode ser aquela metodologia que chega lá e vamos no laboratório testar para ver se acontece de novo. É claro isso, mas existe uma outra metodologia. E esses cientistas dizem isso aqui, esses textos não têm indícios nenhum de uma invenção criminosa ou propagandística. Até porque o texto diz que quem viu primeiro Jesus foram as mulheres, que naquela época seria testemunho totalmente desprezado. Porque alguém que queria fazer propaganda de um vamos dizer, de um grupo, de uma religião, iria começar dessa forma? Por que alguém que queria fazer propaganda de uma nova religião iria usar logo a ressurreição, em vez de usar transmigração da alma, ou mesmo que Jesus foi lá para o mundo das ideias, ou coisa que seria mais próximo do que eles já estavam acreditando? Até as discrepâncias, pequenas discrepâncias periféricas, um relato aqui diz que foi um anjo, o outro diz que foi 2 anjos, até isso contribui para provar a independência dos escritores e a fidedignidade, quase não sai, fidedignidade dos relatos. É como se fossem várias pessoas contando uma mesma história, só que cada um vai olhar por um lado e vai contar detalhes que o outro não vai, mas a história continua lá. Então isso mostra a sua fidedignidade. Uma grande mentira não transformaria um grupo de pessoas simples repentinamente em missionários destemidos, em detrimento de todo o sofrimento que teriam: oposição, perseguição, risco de morte. Eles não ficaram ricos com essa mensagem. Eles poderiam inventar uma mentira para ganhar lucro, mas não, eles só sofreram perseguição, oposição e morte. Outra a prova seria a própria pregação dos apóstolos. As primeiras pregações registradas em Atos, sempre eles estavam falando que Jesus morreu e ressuscitou. Atos 3:15, dessaste e mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do quais nós somos testemunhas. Atos 4:10, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Atos 5:30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. E assim você vai ver em Atos 10, 40, 42, Atos 13, 30, Atos 13, 33, 34, 37, Atos 17, 31, tudo falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Nas cartas de Paulo também é destacada a ressurreição. Em Romanos 4:25 diz que ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Em Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tem que crer que Deus ressuscitou. Em 1 Coríntios 6:15, também em 2 Coríntios 4:14, em 1 Tessalonicenses 4:14, Paulo deixa claro que assim como Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará. Em 1 Coríntios 15, Paulo ainda enfatiza mais a respeito da ressurreição de Cristo, falando que mais de 500 irmãos viram Cristo ressurreto, e que eles estavam ainda vivos, muitos deles ainda estavam vivos. Fala que, ele chega ao ponto de dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a fé deles, e seriam tidos como falsas testemunhas de Deus. Além disso, afirma que se Cristo não ressuscitou, eles permaneceriam nos seus pecados. E se a esperança em Cristo é só para essa vida, somos os mais infelizes
de todos os homens. Contudo, ele ainda diz, mas de Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Você percebe então por que é necessária a ressurreição? Sem a ressurreição não seríamos justificados. Sem a ressurreição não seríamos ou não seremos ressuscitados. Sem a ressurreição não podemos, sem crer na ressurreição, não podemos ser salvos. A ressurreição é a base da nossa salvação, morte e ressurreição. Não podemos duvidar da ressurreição de Cristo, pois se Ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. E se é vã a nossa fé, não existe esperança de vida eterna. Então os existencialistas têm razão. A vida não tem sentido e tudo é um absurdo. O nosso tempo já se esgotou. Então eu gostaria apenas de concluir, mostrando que o outro ponto seria: o Espírito Santo confirma a ressurreição. A própria descida do Espírito Santo é prova de que mais uma promessa foi cumprida. Lembra? Se eu não for, o outro Consolador não virá. Jesus disse que eles receberiam poder ao descer o Espírito Santo. O Espírito Santo habitando no crente permanentemente é prova de que Jesus ressuscitou, de que o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus, e Ele então enviou o outro Consolador. E também a ressurreição aponta para o senhorio de Cristo, que é o último argumento de Pedro, a partir dos versículos 34, quando ele usa agora o Salmo 110, versículo 1, dizendo: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Como ele seria feito Senhor e Cristo se ele não tivesse ressuscitado? Ele foi crucificado, mas ele ressuscitou. E por isso, ele utiliza esse trecho aqui do Salmo 110 para falar: olha, Davi está dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, ao Senhor dele, não está se referindo a ele mesmo, está falando do Messias, que Deus então recebe o Messias, ali, na sua presença, e diz: assenta-te aqui à minha direita, dando lugar de honra ao Messias, até que os teus inimigos sejam colocados, prostrados, como um estrado debaixo dos teus pés. Agora você consegue perceber por que aquelas pessoas, aquela multidão, boa parte delas, depois de ouvir isso, disse: irmãos, o que faremos? Versículo 37. O que faremos? Os corações deles foram compungidos. O que faremos? Eu fico imaginando, possivelmente muitos desses aqui eram os que estavam chamando os apóstolos de embriagados. Possivelmente muitos desses aqui foram a favor da crucificação de Cristo. E agora eles entendendo, seus olhos abertos para compreender o Evangelho, eles compreendendo o que fizeram, quem era verdadeiramente Jesus, era o Cristo prometido, que é agora Senhor e Juiz. Olha o que eles fizeram. Eles foram a favor da crucificação, eles zombaram dos servos de Cristo, chamando de bêbados, embriagados. Mas esse Jesus é o Senhor, e que os seus inimigos vão ser colocados debaixo dos seus pés. Irmãos, o que faremos? E a resposta de Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É por isso que Paulo diz lá em Romanos 10, 9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
serás salvo. Precisa confessar Jesus como Senhor. Ele ressuscitou. E a sua ressurreição aponta para o seu senhorio. E só assim podemos ser salvos. Vimos que jamais devemos duvidar da ressurreição de Cristo, porque ela foi profetizada e anunciada nas Escrituras Sagradas. Porque foi comprovada por várias testemunhas fiéis. Porque foi confirmada pela descida do Espírito Santo e a sua habitação nos salvos. E proporcionou a fundação da igreja. E porque ela aponta para o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então louvar a Deus, porque o nosso Salvador morreu, mas ressuscitou. Oremos. Nosso bendito Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por tão grande salvação, um plano tão maravilhoso, que muitas vezes até por sua simplicidade é difícil de compreendermos, mas o Senhor mostrou isso na Tua Palavra, desde o início, esse Teu plano redentor. O Teu Santo Espírito habitando em nós é prova da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A nossa salvação é prova da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Que possamos então louvar ao Senhor e viver de acordo com o Teu Evangelho. Eu peço isso e agradeço em nome de Jesus. Amém.